Oi, gente, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala sou eu, o Júlio Alpera, para mais uma aula de Ciência dos Materiais. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre densidade linear e densidade planar. Vamos lá, então? Bom, gente, nas últimas aulas a gente estava estudando o que eram direções e o que eram planos cristalográficos. E a gente estudou também que a gente tinha família de plano e família de direções, ou seja, a gente tinha plano e direção equivalente. Por que é importante a gente começar a gente ter estudado esse conceito? Porque as direções dos planos equivalentes eles estão diretamente correlacionados à minha densidade linear e à minha densidade planar. Mas de que forma, Júlio? Por exemplo, eu, quando estou avaliando se a minha família de plano, ou se eu tenho um plano equivalente, eu faço um corte aqui do meu cubo, por exemplo, e depois, esse corte aqui, né, o meu ACFDEF, e depois eu avalio quantos átomos eu estou cortando nesse corte. E a minha densidade planar, por exemplo, ela é exatamente uma relação dessa simetria com a quantidade de átomos que estão sendo cortados por essa área. Enquanto a minha densidade linear é a quantidade de átomos que estão sendo cortados por uma linha. Então, se eu tenho essa simetria aqui, esses átomos aqui, eu tenho uma linha nessa direção, eu vou ter uma densidade linear. Todas as linhas que estão na mesma direção, elas vão ter a mesma densidade linear. Da mesma forma que, se eu tiver essa direção aqui, ela vai ter uma densidade linear diferente dessa primeira que eu coloquei. Mas todas as linhas que são nessa direção, um material que uma família de direções, ela vai ter a mesma densidade linear. Então, para um plano e para uma direção equivalente, a densidade linear e planar, com o seguinte, também vão ser equivalentes. Então, indo já direto ao ponto, como que a gente determina quem que é a minha densidade linear? A minha definição da minha densidade linear é exatamente o número de átomos centrados sobre o vetor de direção. A gente viu quando a gente tem aqui o nosso eixo, né, x, y, z, eu tenho um vetor de direção para determinar qual é a minha direção, que no caso aqui está representado por esse vetor aqui, de x a z, que é o meu vetor de direção 1, 1, 0, e quantos átomos eu tenho nesse vetor. E eu tenho que dividir pelo comprimento do meu vetor. Aqui no caso, o meu dl 1, 0, que é a minha direção linear no 1, 0, eu vou representar aqui por dl, ele terá dois átomos, né? Porque aqui, ó, se eu pegar e olhar isso aqui de cima, na verdade, ele começa aqui, né? Eu tenho um pedaço de átomo aqui, eu tenho um átomo na face e outro pedaço aqui. Então, nesse vetor, isso aqui, gente, é uma vista de cima. Como se eu estivesse fazendo um corte aqui em cima. Esse vetor aqui, ele vai estar cortando dois átomos. Então, eu vou ter dois átomos e a minha distância desse vetor aqui, ó, são 4R, certo? Ó, um R até aqui, um R. Daqui até aqui, um R. Daqui até aqui 2R e daqui até aqui mais um R. Então, a minha densidade linear para esse caso aqui, que eu tenho uma estrutura, por exemplo, CFC, vai ser 1 sobre 2R. Aqui agora, para a minha densidade planar, eu tenho um conceito parecido, né? A minha densidade planar vai ser o número de átomos centrados sobre um plano, dividido pela área de um plano. Então, voltando aqui para aquele exemplo que a gente estava vendo, eu vou ter aqui o meu plano, né? Eu tenho aqui uma estrutura CFC, eu vou ter aqui um plano que eu vou estar cortando. Esse plano aqui, ele é o meu plano 1, 1, 0, né? Ó, x é 1, y é 1, z é 0, ele é paralelo. E aqui, ó, ele corta esses átomos. Exatamente isso que a gente está vendo. Quando a gente vai calcular o número de átomos que ele está cortando, ó, aqui eu tenho meio átomo, um quarto, um quarto, um quarto e um quarto. Meio com meio 1, mais 4 quartos, 2. Eu vou ter dois átomos dividido por 8R ao quadrado raiz de 2. Por que 8R ao quadrado raiz de 2? Porque daqui para cá, ó, eu tenho 4R, e essa aresta aqui, como a gente já tinha visto antes, ela é igual a 2R raiz de 2. Nas aulas anteriores, a gente exatamente calculou quanto que era essa aresta aqui. Multiplicando isso aqui, eu vou ter o 8R ao quadrado raiz de 2, e simplificando, eu vou ter 1 sobre 4R ao quadrado raiz de 2. Então, a densidade planar com um plano 1, 1, 0 de uma estrutura CFC é essa aqui.
Então, gente, aqui a gente já descobriu como que determina a densidade planar e a densidade linear. Por que é importante eu saber qual que é a minha densidade planar e a minha densidade linear? A minha densidade planar está diretamente correlacionada ao deslizamento dos planos do meu material, que é o que influencia na deformação plástica do meu material. Então, se eu tenho um plano com uma densidade, ele terá um tipo de deslizamento, ou uma quantidade de deslizamento, ou uma possibilidade de deslizamento, que vai influenciar, por exemplo, a propriedade mecânica do meu material. E falando agora de densidade planar, a gente vai entrar num outro tema, que são as estruturas cristalinas compactas. A gente já estudou que a minha estrutura HC e a minha estrutura CFC são as estruturas que têm o maior fator de empacotamento, com 0,74. Então a gente tende a pensar, se ele tem o maior fator de empacotamento, ele pode ter mais átomos dentro da estrutura, então ele por conseguinte, vai ser o meu material que tem a maior densidade planar. Eu vou ter algum plano ali que ele vai ter o maior número de átomos. E ele sendo 0,74, qual que é a diferença entre uma estrutura HC e uma estrutura CFC? E é isso aqui que a gente quer ver aqui agora. Quando eu vou pensar em distribuir os meus átomos no espaço, eu vou pensar qual é a forma mais compacta de eu colocar eles no espaço. É colocar um coladinho no outro, né? Um encostado aqui no outro, meus átomos As, todos encostados uns com os outros. Prestem atenção apenas aqui nos átomos As. E essa aqui é a minha forma mais compacta de eu colocar ele em um plano. Porém, a gente sabe que uma estrutura ela não é só um plano, elas são vários planos. Então, depois, quais são as possibilidades que eu tenho de colocar essa mesma estrutura compacta em cima dessa estrutura? Eu vou ter aqui alguns sítios, que eu chamei aqui de B, né? São esses sítios aqui, ó, B ou C. Quando eu pego esse tipo de estrutura aqui e tento replicar ela bem acima aqui, que é o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, com a minha estrutura B, quando eu posicionar o meu primeiro átomo B aqui, eu não vou conseguir posicionar um átomo aqui na posição C, eu vou ter que posicionar só um átomo na posição B. Então, eu vou ter sempre que escolher um dos sítios. Quando eu preencher a minha primeira camada, A, depois eu vou ter que preencher ou no sítio B ou no sítio C. Essa segunda imagem aqui, ela está exatamente em uma segunda linha de empilhamento, que ela está empilhada no meu sítio B. Aqui eu tenho no fundo aqui uma estrutura A e aqui em cima uma estrutura B. E aqui eu ainda tenho disposto na minha estrutura o sítio C. Porém, pode acontecer que se eu quiser agora adicionar mais uma fileirinha, eu posso pegar e adicionar essa fileira exatamente aqui em cima, onde era um sítio A, sem problema. Ou posso adicionar num sítio C. E aqui que vai morar a diferença entre uma estrutura HC e uma estrutura CFC. Já explico para vocês. Então, gente, basicamente, qual é a diferença? Se eu tenho um plano empilhado A, depois um plano B, depois um plano no sítio A e no sítio B, e assim consecutivamente, eu vou ter esse formato dessa estrutura aqui, que é exatamente a minha estrutura HC. A minha estrutura HC se forma quando eu tenho um plano A e um plano B empilhados de forma consecutiva. E qual vai ser o meu plano supercompacto, meu plano de maior densidade? Vai ser exatamente aqui o meu plano 0, 0, 1. Esse plano aqui é o meu plano que tem a maior densidade planar. Ele vai ter a gente chama também de plano supercompacto. Então, vai ser o meu plano 0, 0, 0, 1. E quando eu tenho a minha estrutura ABC, eu vou formar uma estrutura CFC. Esses planos aqui, eles são equivalentes em termos de fator de empacotamento. Eu tenho o mesmo número de átomos com uma célula unitária. Porém, ela está disposta em sítios diferentes. Aqui ela vai estar primeiro no A, depois no B, depois no C. No A, no B e no C. E o meu plano supercompacto aqui também acaba sendo diferente quando eu vou desenhar um cubo. Aqui está a minha estrutura cristalina CFC. Está vendo aqui, ó? A face aqui centrada, né? E depois o grão aqui para dentro. Aqui eu tenho uma estrutura CFC. E o meu plano compacto, ele não vai ser esse plano superior, ele vai ser exatamente esse plano aqui, ó, que no meu caso aqui está representado por um corte no meu cubo, que é o meu plano 111. Esse plano 111 vai ser o meu plano supercompacto para uma estrutura CFC. Esses planos eles são importantes pelo que eu já vinha falado, pela questão da propriedade do meu material.
ele tem a ver com deslizamento, a propriedade mecânica está diretamente correlacionada. Por exemplo, o plano 1.1 ele vai ter uma propriedade mecânica e o meu plano aqui, que vai ser meu plano 1.0.0, que é esse plano aqui da face, ele vai ter outro tipo de propriedade mecânica. Por isso é importante a gente entender como funciona a estrutura cristalina de um HC e um CFC, que apesar de ter o mesmo fator de empacotamento, ele tem algumas diferenças organizacionais na questão da estrutura. Bom, gente, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso já na próxima aula. Deixe o curtir, compartilhe, ative o sininho. Isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Um grande abraço e tchau, tchau.